Olá, mais bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem, na santa paz do Senhor. Mais um dia estamos aqui no colo do Pai, um momento de compartilhar a palavra, um momento de orar a palavra, amém? A gente está lendo ali o livro de Salmos e hoje a gente está no capítulo 12 e Deus tem duas chaves importantes para nós essa manhã. E a primeira chave, ela está no versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Ela diz: socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa, os que te temem sumiram da terra. Esse é um salmo de Davi. E aqui Davi, ele está dizendo que os fiéis sumiram da terra, ou seja, os piedosos sumiram da terra. E é interessante porque ele remarca, ele olha, ele vê com seus olhos que está tendo cada vez menos, né, fiéis, tá cada vez menos pessoas piedosas, né? E em vez de somente constatar essa situação, em vez de somente dizer, ok, não tem mais homens piedosos no mundo, que coisa difícil, complicada, e nananã, e reclamar, e blasfemar, e dizer de novo, não, ele constata a situação e do outro lado ele diz, socorro, Senhor. Aleluia. Ele diz, Senhor, o Senhor é a nossa fonte de vitória, o Senhor é a nossa fonte de ajuda, o Senhor é a nossa torre de socorro e eu posso me voltar diretamente para Deus para pedir ajuda para suportar essa situação. Amém? E Davi, ele descreve que as pessoas são mentirosas, as pessoas são desonestas, ele diz ali que as pessoas mentem ali uns aos outros e ele constata essa situação e ele pede socorro ao Senhor. Queridos, quanto de nós não podemos estar vivendo essa situação que Davi está vivendo aqui hoje, aleluia, onde nós somos o primeiro da nossa família, às vezes o único da nossa família, ou talvez o único no nosso trabalho, o único ali no nosso meio de amigos, ou ali na nossa vizinhança, e nós temos dificuldades, né, de ser essa luz ali no meio das trevas. Por quê? Porque o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno, né? Ele está vivendo no maligno. E tudo que se levanta, né? Sendo a luz do Senhor que está na nossa vida, né? Contra esse sistema que está no mundo, é claro que haverá uma luta, na verdade, né? É claro que haverá uma rejeição, porque há dois reinos ali que estão se enfrentando. O reino das trevas com o mundo, o diabo e todas as pessoas ali que não conhecem o Senhor. E também, né, o reino de Deus, que é o reino da luz, que é o reino que eu e você pertencemos, aleluia. Mas Davi, ele nos diz, tá difícil, tem homens maus, não tem mais homens piedosos, não tem mais homens justos, só tem homens mentirosos, que são blasfemadores. Ele diz que tem lábios bajuladores e corações fingidos. Ele constata, ele diz, Senhor, eu estou aqui diante de ti, me socorre, me ajuda. E essa é a ajuda, é a pedra de socorro que você precisa hoje para ter perseverança, para continuar vivendo como um homem piedoso. E o que é um homem piedoso? Um homem piedoso é aquele que não somente que fala, né, que aceitou Jesus, aquele que fez aquela oração, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas que vive essa vida em Cristo, aquele que morreu a carne e agora vive pelo Espírito, é aquele que não somente fala dos mandamentos, fala daquilo que Jesus ele diz, mas aquele que põe em prática aquilo que ele ouviu do Senhor e ele põe em prática, amém? E geralmente, queridos, quando a gente vai se levantar, não é verdade? Sendo esse homem piedoso, esse homem que busca a Deus, essa mulher que busca a Deus e quer fazer a vontade do Senhor sobre todas as coisas, é claro e é normal que nós enfrentamos resistência do outro lado, resistência das pessoas que até hoje andavam com a gente, mas quando nós mudamos de lado, nós mudamos de time, vamos dizer assim, não é? Acaba que essas pessoas agora nos rejeitam, acaba que essas pessoas não querem mais ter contato com a gente, mas muitas vezes isso traz um desencorajamento em nós, amém? Porque até então, aquelas pessoas, quando nós estávamos vivendo como elas, vivendo no mundo, aquelas pessoas não aceitavam. Mas agora, o momento que nós decidimos dar um passo de fé e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é normal que essas pessoas vão querer nos rejeitar. E aí, o desencorajamento pode acontecer e é nesse momento que nós temos que buscar, como disse Davi, forças em Deus, em oração, em jejum, para que nós possamos continuar perseverando, para que Deus possa nos dar força, para que Deus possa nos dar coragem nesse momento onde nós vamos enfrentar provação, onde nós vamos enfrentar uma resistência no mundo espiritual, do mundo que jaz no maligno, das pessoas que estão no mundo e que nós precisamos ser fortalecidos em Deus, como disse Davi, em oração, em jejum, em leitura da palavra, para que nós não possamos abaixar nossa cabeça, mas que nós possamos avançar
porque sabemos que fizemos a melhor escolha, amém? E a segunda chave que Deus tem para nós aqui, ele está no versículo 6, que diz assim: as promessas do Senhor são puras como prata refinada no forno e purificada 7 vezes, amém? Então aqui Davi, ele está dizendo para nós que as promessas do Senhor são puras, são verdadeiras, são infalíveis. A promessa do Senhor e a palavra do Senhor é algo em que eu e você podemos confiar. É algo em que eu e você podemos construir a nossa vida. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um santo, não é a palavra de uma mulher, não é a palavra de uma autoridade do mundo, mas é a palavra de Deus que é pura, que é infalível, e aquele que promete para mim, promete para você, ele é fiel para cumprir. Aleluia. A gente entende que o processo, ele tá fazendo uma imagem aqui como o ouro ou a prata também. Ele está fazendo aqui uma ligação, né? A prata ou o ouro também, que para que ele seja puro, livre de todos as impurezas, ele é levado ao fogo, né, no cadinho ali, esquentado, para que possa se separar e fique somente a parte pura, né, a prata pura e o ouro puro. Da mesma forma, ele está comparando a palavra de Deus, ela vem de Deus, aleluia, e nós podemos confiar a nossa vida na direção da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma lâmpada para os nossos pés, é ela que conduz a nossa vida, é ela que conduz o nosso coração, ela que deve conduzir os nossos pensamentos. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não consigo ouvir Deus falar. Como é que consegue ouvir Deus falar? Uma das formas que Deus ele fala conosco é através da leitura da Bíblia. A Bíblia diz que ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles homens escreveram inspirados pelo Espírito de Deus, porque aquela palavra, ela é para mim e ela é para você, é para os seus filhos. Quando hoje eu e você precisamos ouvir uma palavra, ouvir um conselho, ouvir uma direção, aleluia, nós podemos ir neste lugar, ir na Bíblia e abrir e esperar receber esta palavra para nós. E queridos, tão importante quanto abrir a Bíblia, aqui Davi ele diz, né, ó Senhor, no começo do versículo ele diz assim: ó Senhor, os ímpios estão muito grandes, né, estão muito difícil o tempo, muita maldade no mundo, mas ele se voltou diretamente a Deus, né? Então a primeira coisa, quando eu quero receber uma resposta de Deus e ouvir Deus falar, é abrir o meu coração e abrir a minha boca em oração. Davi, ele orou a Deus: ó Senhor, me socorre. Então aqui eu e você, a gente pode entender que o primeiro ponto para ouvir Deus falar é abrir a nossa boca e orar a Deus. E depois abrir a Bíblia com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus, ela tem respostas para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela está cheia de mistérios, ela está cheia de tesouros, mas só vai receber esses tesouros quem abrir, aleluia, essa palavra para receber para você, amém? E às vezes, muitas das vezes, a gente entende também que nós estamos ávidos para ter uma resposta do Senhor, e quando a gente abre a Bíblia, a gente vê palavras duras, palavras de conserto, e a gente não quer aceitar. Mas muitas das vezes a bênção do Senhor só vai acontecer na nossa vida quando primeiramente nós formos corrigidos por Deus e aceitar essa correção nas nossas vidas. É por isso que muitos de nós impedimos Deus de nos abençoar. Por quê, Elise? Porque antes de chegar a bênção do Senhor, preciso me arrepender, e às vezes são coisas que estão no nosso coração que nós nem temos consciência, mas quando lemos a Bíblia, aquela palavra salta no nosso coração, aquela palavra queima no nosso coração e nós entendemos que é Deus falando conosco. Então não rejeitemos essas palavras de correções do Senhor, porque elas são necessárias para o próximo passo, porque quando eu recebo uma correção, eu abaixo a minha cabeça, eu me arrependo diante de Deus, eu peço perdão e eu recebo a misericórdia. Então a bênção estará disponível para receber, para chegar na minha vida. Amém? Então vamos orar aqui diante de Deus para que nós possamos, né, que o Espírito Santo possa conduzir esse momento de oração e que nós possamos ali estar com o coração contrito e quebrantado para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai,
Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Senhor, nós entramos, Pai, neste momento, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, teu filho, tua filha que está aqui ouvindo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu elevo a mente dele cativa ao teu senhorio de Cristo Jesus, quebrando todo nó, todo sofisma e toda altivez de espírito, Pai. Que a mente dos teus filhos, Pai, possa ser levado cativo a obedecer a Cristo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Colocamos o nosso coração diante de ti, Senhor. É só o Senhor que sabe o que tem no nosso coração. É o Senhor que sonda o nosso coração, o mais profundo do nosso ser, ali onde não conseguimos ver, ali onde às vezes até nós ignoramos, Pai, aquilo que está dentro do nosso coração, mas é só o Senhor que vem mostrar, é só o Senhor que vem revelar, e é também o Senhor que vem dar força que nós precisamos para renunciar a esse pecado, para renunciar, Senhor, e tirar, Senhor, esse ídolo dentro do nosso coração, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua compaixão, pela tua paciência, Senhor. O Senhor é tão paciente conosco, Pai. Muitas vezes as pessoas não têm paciência conosco, às vezes nós mesmos não temos paciência conosco, Pai, mas o Senhor tem paciência, Pai. Ajuda-nos, Pai, a permanecer nesse lugar. Ajuda-nos, Senhor, a abrir a nossa boca. Como disse Davi, ele não somente viu a situação difícil, ele não somente viu que os ímpios estavam crescendo, não tinha mais homens piedosos, ele constatou, mas do outro lado ele também orou a ti, ele clamou a ti, ele pediu ajuda, Pai. Ajuda-nos a viver como Davi deu esse exemplo, Senhor, a constatar que os dias estão difíceis, que o mundo jaz do maligno, mas não ficar nesse espírito de lamentação, esse espírito de murmuração, esse espírito de reclamação, mas buscar em ti a força que nós precisamos. Pai, eu te peço para aquele homem, para aquela mulher, Pai, que está ali enfrentando, Senhor, dificuldade, Senhor, está enfrentando opressão, Pai, rejeição, Pai, porque segue o Senhor, está se levantando ali como um homem piedoso, uma mulher piedosa, Pai, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, ou ali, Senhor, nas suas amizades, Senhor, que Tu venha fortalecer esse homem, fortalece essa mulher, encoraja eles, Pai, em nome de Jesus, fortalece eles, Pai, em nome de Jesus, Pai, que todo desânimo, que toda tristeza caia por terra, em nome de Jesus, que eles possam estar confiantes, porque assim como Jesus enfrentou dificuldade, enfrentou perseguição, mesmo pela sua própria família, o próprio Davi também enfrentou rejeição na sua própria família. Jesus, ele enfrentou rejeição na sua família, na sua cidade, no povo da sua religião, Senhor. Assim também nós podemos, Pai, enfrentar, e queremos ser encorajados pela tua atitude, porque Tu não baixou a cabeça diante do inimigo, Tu continuou perseverando, porque Tu sabia, Senhor, quem Tu eras, e sabia também quem era o Pai na tua vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos ver diferente durante essa situação, a se levantar diferente. Ajuda, como diz Davi, a usar a palavra de Deus para purificar, Senhor, o nosso interior, para purificar a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a aceitar os conselhos que a tua palavra diz. Ajuda-nos a amar a tua palavra, Senhor, porque ela é uma lâmpada que dirige os nossos passos. Ela é uma lâmpada, Senhor, que vem dirigindo o nosso coração e dirigindo as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus é aquela que cura. A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para libertar, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a colocar, Senhor, a nossa esperança nessa palavra, porque foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que escreveu. As promessas do Senhor são puras, Senhor. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor que fez a promessa, o Senhor é fiel para cumprir, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem fortalecendo esse homem, fortalece essa mulher. Levanta esse homem, levanta essa mulher, Pai, para que eles possam, Senhor, continuar perseverando, Senhor. Que toda intimidação caia por terra em nome de Jesus. Todo espírito de intimidação caia por terra. Todo espírito de desânimo, de desencorajamento, Pai, em nome de Jesus, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos agora para fortalecer teu povo, para lutar, Senhor, contra esses inimigos que tá se levantando contra o teu povo. Senhor, lembra ao teu povo que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Lembra ao teu povo que maior a quantidade de anjos que estão contigo do que aqueles que estão contra tu, Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vem trazendo um bálsamo novo, vem trazendo uma unção fresca, Pai, sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ser cheios da tua alegria, cheios da tua audácia, cheios da esperança. Traz esperança naquele coração que não tem mais esperança, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos cada vez mais usar essas atitudes, usar essas situações para colocarmos a nossa esperança em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deus é bom e sempre fiel, amém? Eu convido você para ouvir de novo essa oração, para ler esses Salmos 12, leia em outras versões. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, amém? E não se desencoraje, como diz a Bíblia, outras pessoas também estão passando por dificuldades, assim como eu e você atravessamos dificuldades, e é normal para nós atravessarmos dificuldade enquanto cristãos, aleluia. As trevas ficam irritadas com a luz, amém? Mas não desista, persevere, o Espírito está com você e Ele vai continuar te dando força e perseverança para você avançar, amém? Eu te digo até logo e que Deus abençoe você, em nome de Jesus.